O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem aos companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nesse dia, a Igreja no Brasil recorda esses mártires que, como nós lemos na oração inicial, regaram com o próprio sangue o início da evangelização no nosso país. Homens que tinham abandonado a pátria com o desejo de levar o Evangelho a todos os corações, a todos os que mais precisassem. Uma das coisas que mais encanta na história de cada mártir é a coragem. E essa coragem nasce de uma certeza. Essa coragem nasce da certeza de que Jesus é o Senhor. Como ele mesmo falou no Evangelho que nós acabamos de ouvir, aqui está quem é maior do que o templo. É essa convicção, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que criar e fortalecer cada vez mais em nosso coração. Foi a convicção dessa verdade que fez com que a Igreja, ao longo desses 2000 anos, fosse instrumento de salvação para tantas pessoas. E repito, a coragem dos mártires que deixaram a própria terra, atravessaram os mares para chegar em terras distantes, e alguns não chegaram, como foi o caso de Inácio de Azevedo e os 39 companheiros dele. Essa fé que movia esses homens, ela vem da certeza de que, de fato, Jesus Cristo é o Senhor. Em um período muito conturbado da história como é esse que nós vivemos, em que muitas pessoas não conseguem ter uma fé autêntica, uma fé genuína, o exemplo dos mártires vem nos dar aquele impulso que nós precisamos para purificar a nossa fé de todas as coisas que nos impedem de ser cristãos.
A primeira coisa que nós temos que ter cuidado, se nós nos declaramos cristãos, se nós nos consideramos cristãos, nós não devemos seguir várias doutrinas. Nós devemos seguir a doutrina, aquela que nos foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Se nós nos consideramos seguidores de Cristo, o seguidor procura a todo momento imitar o seu mestre e não imitar vários mestres. Esse é o grande perigo que as pessoas hoje, infelizmente, se lançam dentro, pensando que podem praticar o catolicismo e tantas outras coisas juntas. Não pode. Não pode, porque é uma incoerência das maiores que o ser humano pode praticar. Se eu sou católico e acredito que Jesus Cristo é o Senhor, toda a minha conduta, todo o meu agir será de acordo com o que Ele ensina. A partir do momento em que eu começo a duvidar ou a negar alguma coisa daquilo que Ele ensinou, eu não sou mais católico. Eu não sou mais parte do rebanho dele. E eu me perco. A palavra de Deus hoje nos oferece a oportunidade de meditar sobre quem é Jesus Cristo. Primeiro, essa contraposição que nós observamos entre o antigo e o novo. Alguém diria, mas o antigo foi abolido? O antigo deve ser desprezado? O antigo deve ser deixado de lado? Não. Mas entre o antigo e o novo prevalece. É o Evangelho que prevalece sobre a Torá, a lei antiga, o Pentateuco. Tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento cede, como nós cantamos no hino do tão sublime sacramento, cede para o novo o seu lugar. É o novo que deve ser seguido. E nós entramos numa polêmica que tem colocado muita gente em dificuldade. A celebração do domingo, e hoje nós falamos do sábado, e quantas pessoas que aqui e acolá chegam no confessionário para perguntar, padre, mas afinal de contas, nós estamos errados porque celebramos o dia do Senhor no domingo? Eu digo, não. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, nós somos o fruto da nova e eterna aliança realizado no sangue do verdadeiro Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Nós somos o povo da nova e eterna aliança. E sendo o povo da nova e eterna aliança, nós comemoramos o dia em que o Senhor ressurgiu triunfante do túmulo, ressuscitou. E, como diz o Evangelho, foi o primeiro dia da semana, o dia em que as mulheres foram ao túmulo para levar os perfumes, os aromas, e encontraram o túmulo vazio. E os anjos que disseram, já não está aqui, ressuscitou. Portanto, ninguém está errado em celebrar o domingo. O domingo, que é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Repito, o Antigo Testamento não foi abolido, mas ele cedeu o espaço para o novo, a nova e eterna aliança. Essa é a nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs. E é por isso que é importante meditarmos diariamente a respeito daquilo que o Senhor nos ensina. Quem está aqui na Basílica Santuário, aqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, procuremos meditar diariamente a palavra de Deus. Façamos um esforço para que o Evangelho seja de fato o nosso pão de cada dia, aquele alimento indispensável para o nosso crescimento interior.
E uma das coisas que o Senhor nos ensina no Evangelho de hoje é que toda formalidade deve ser deixada de lado quando se trata de salvar a vida humana. Lembro uma vez um testemunho bonito, um missionário nosso, Barnabita, que morou muito tempo na África. Certa vez, lembrando de uma situação, eu perguntei para ele: mas a sua batina branca de missionário? Ele disse assim: aquela batina branca virou atadura para fazer curativo para o pessoal que estava ferido na guerra. Na hora em que nós estávamos prestando socorro e não tinha mais gases, eu tirei a batina e nós rasgamos ela e começamos a usar para fazer os curativos. Eu fiquei admirado daquilo. Porque de fato a vida está em primeiro lugar. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos dizer. Cuidado, porque muitas vezes o formalismo mata. A formalidade, a prisão, sabe? Chega a um ponto que a pessoa, ela não é mais adepta, ela não aderiu a Jesus Cristo, mas ela aderiu ao formalismo. E na hora do sufoco, da dificuldade, da emergência, um altar, de repente, pode virar até um lugar onde a gente prestar o socorro para um ferido. Por quê? É o único lugar que vai ter naquele momento. Então, em primeiro lugar, a vida humana. Se não tiver outro lugar, é ali mesmo. Em primeiro lugar, salvar uma vida. E é tão bonito falar disso em um tempo em que as pessoas estão perdendo noção do valor da vida. Nós nos assustamos quando percebemos como as pessoas com muita facilidade tiram a vida do outro, ou pessoas tramam contra a própria vida, ficam pensando em como tirar a própria vida. A vida é um valor absoluto, ela tem... Alguém perguntou assim: quanto vale uma vida? O preço de uma vida é o preço do sangue de Cristo. Não pode ser calculado. Jesus nos resgatou derramando o seu sangue na cruz por cada um de nós. E é por isso que a vida humana tem um valor tão grande. É incalculável o valor da vida humana. E tem que estar acima de tudo, tem que estar na frente de tudo. Antes de qualquer coisa, salvar a vida. Essa convicção deve estar cada vez mais forte em nós, até para defendermos a vida humana em todos os seus estágios. A Igreja, pela voz dos sumos pontífices, pela voz dos papas, já nos falou que em primeiro lugar a vida humana. E a vida humana deve ser cuidada desde o seu momento inicial até o término natural. Cuidar da vida. E aí alguém poderia puxar: ah, mas na Idade Média aconteceu isso, não sei o que mais. Sim, na Idade Média, nós estamos aqui no ano de 2015, no terceiro milênio. Os erros do passado foram cometidos por toda a humanidade, ela vai evoluindo, em alguns casos regride. Mas a tendência é evoluir. E nós vamos passando de estágio em estágio, e a luz que ilumina a humanidade é o Evangelho. Infelizmente, tem todas as outras sombras que vão chegando, que são as ideologias perversas, a tentação de querer colocar Deus para fora da vida do ser humano, um querer absolutizar o ser humano como se o ser humano fosse tudo, enquanto que o ser humano deve se reconhecer tudo à luz daquele que é o Criador de tudo, a razão de tudo que existe. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, celebrando esses santos mártires e ouvindo um evangelho tão bonito como esse, procuremos reforçar ainda mais a nossa adesão a Jesus Cristo. Ele é o Senhor, é a primeira coisa. Se nós de fato acreditarmos que Jesus Cristo é o Senhor, toda a nossa maneira de agir será diferente. Alguém que demonstra através das suas práticas que realmente aprendeu o Evangelho, esse dá testemunho de Cristo. Agora, quem diz que é cristão, que é isso e aquilo outro, mas através da sua maneira de tratar os outros, faz tudo diferente,
não está testemunhando nada. É uma vergonha. Envergonha a igreja, envergonha Cristo, porque finge aquilo que não é. E a palavra de Deus, ela é um convite para que de fato nós reconheçamos: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Mestre, o que Ele ensina é verdade, e se eu praticar aquilo que Ele ensina, eu caminho na verdade, e caminhando na verdade, eu serei feliz, realmente. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.